Fala, torcedor tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos trazer algumas informações. Bom, ontem eu poderia ter falado sobre isso ontem, poderia ter. Só que eu ia esticar o vídeo em muita parte. Muito. Então o vídeo ia ser de 10 minutos para uns 15 a 20 minutos. Então eu resolvi fazer um vídeo hoje, dia 1º de setembro. Por que eu resolvi fazer? Bom, porque o Carlos Belmonte deu uma entrevista e falou sobre algumas coisas que andam acontecendo no São Paulo. Então, fiz esse vídeo específico justamente para falar sobre isso. Então, vamos começar. A primeira notícia, eu tenho uma notícia boa para trazer para vocês. O São Paulo ganhou 1,5 milhão com a venda do Emerson Royal, lateral direito que estava no Real Betis. Ele estava emprestado ele era do Barcelona, foi emprestado pelo Real Betis, voltou para o Barcelona, diziam que iam aproveitar ele, mas não aproveitaram ele. Em questão de, sei lá, nos treinamentos, em questão de 2 meses, 1 mês de treinamento, o Barcelona desistiu de ficar com ele e vendeu ele para o Tottenham. Eu nem sabia que ele tinha passado pelo São Paulo. Mas ele passou pelo São Paulo, por Cotia, e o São Paulo ganhou 1,5 milhão. Então, do último mês para cá, o São Paulo ganhou 10 milhões de reais em vendas. Foram eles o Luiz Araújo, o Emerson Royal, que acabou de ser vendido, o Lianco, e o São Paulo ganhou de um tal de Denner, que eu não faço ideia de quem seja esse jogador, mas ganhou 5 milhões com a venda dele. Então, 5 milhões dele e 4,5 milhões dos outros 3 jogadores. Lianco, Luiz Araújo e o Emerson Royal. Então, o São Paulo ganhou em torno de 10 milhões. Agora, segunda informação. A FIFA liberou uma lista falando que o São Paulo foi o clube brasileiro que mais revelou e vendeu jogadores, que mais lucrou dinheiro, que mais ganhou dinheiro com venda de jogadores aqui no Brasil. E é o 7º clube no mundo, vou repetir, no mundo, o 7º clube no mundo que mais lucrou com venda de jogadores. Segunda informação. Isso divulgado pela FIFA, tá? A FIFA divulgou na data de ontem que o São Paulo é o clube que mais vende aqui no Brasil e o 7º clube que mais vendeu no mundo na última década, tá? Nos últimos 10 anos. Na última década, que eu digo de 2010 até 2020, até o ano passado. Então, essa é a segunda informação. Agora vamos para a entrevista do Carlos Belmonte. Essa segunda informação me deixa feliz e triste ao mesmo tempo. Primeiro por quê? Porque é um clube que revela muito. São Paulo é um clube que revela muito e que vende muito. Então é algo a ficar feliz. Só que é um clube que pegou o dinheiro e enfiou justamente naquele lugar que vocês estão pensando. Na onde que foi parar o dinheiro? A gente não sabe. Nós, torcedores, não sabem. As últimas gestões escondeu muito o jogo. Esconde até hoje, viu? Não estou passando por nessa gestão nova, não. Mas eles não são totalmente transparentes, não. Mas as gestões anteriores eram piores ainda. Então, de onde foi parar o dinheiro? Teve escândalo de corrupção em 2014, saiu, um ex-presidente perdeu o mandato. A gente sabe o que aconteceu. Então, agora vamos para a entrevista do Carlos Belmonte. Por que eu estou falando isso? Porque o Carlos Belmonte deu uma entrevista ontem e falou o seguinte: o São Paulo está atrasado 20 anos em equipamentos. Ele falou assim, é triste dizer isso, só que o São Paulo está atrasado 20 anos em equipamentos. Com esse dinheiro, com essas vendas de jogadores, imagine o tanto de equipamento, o tanto de tecnologia, o tanto que poderia desenvolver a Barra Funda, até mesmo Cotia, podia se desenvolver ainda mais. Isso explica muito o fato de São Paulo ter parado no tempo. Imagine você estar treinando hoje em 2021 e ter uma esteira de 2001 lá. Ter um equipamento, você fazer uma barra, sei lá, uma bicicleta de 2001, de 20 anos atrás. Equipamentos totalmente ultrapassados. Mas que isso poderia ser muito bem resolvido. Poderia ser muito bem resolvido com a venda de todos esses jogadores que o São Paulo vendeu.
porque é o clube que mais vende aqui no Brasil. Então, é algo a se pensar, óbvio, e gerar aquele questionamento, cadê o dinheiro? Onde foi parar o dinheiro? Né? Não dá essa curiosidade? Mas enfim, ele não falou sobre isso, ele falou sobre o Crespo também, ele falou que o Crespo é fantástico, está muito feliz aqui no São Paulo, ele falou que o sonho do Crespo é ver o Morumbi lotado, ele disse que o São Paulo está tentando achar um patrocinador para colocar o nome do CT e reformar o CT, ou seja, vender o naming rights que eles tanto falam, que nem o Palmeiras... antes tinha um Parque Antártica, né, que era o nome do estádio, agora é Allianz Parque, por causa da Allianz. O Corinthians era Itaquerão, sei lá o que era, Arena Corinthians antes, agora é Neoquímica Arena. Isso que é o naming rights, é uma empresa patrocinar, você receber por isso, e aí você coloca o nome da empresa no centro de treinamento, no seu estádio, enfim, e o São Paulo quer fazer isso no centro de treinamento. Então vamos supor que chega lá, que nem todo mundo fala, Fly Emirates ou a Amazon, que seja. Então seja o CT Amazon Prime. CT Fly Emirates. É isso que vai ficar. Só muda o nome praticamente. Claro, entra uma verba ali pro São Paulo e muito provavelmente vai chegar um investidor para melhorar todos os equipamentos e reformar o CT. Enfim, o São Paulo quer esse tipo de parceria. E eu não duvido nada que consiga, porque os caras de marketing, enfim, estão trabalhando muito bem, na minha opinião. Uma outra informação. O Carlos Belmonte falou que vai fazer uma proposta para pagar a dívida do Daniel Alves. Vai apresentar essa proposta para quitar essa dívida com o Daniel Alves. Por quê? Porque o Daniel Alves faz o que quer no São Paulo. Simplesmente por isso que ele quer quitar essa dívida. O São Paulo não paga ele e ele faz o que ele quer do São Paulo. Sabe aquela história do Vampeta? Vocês fingem que pagam, eu finjo que jogo? É mais ou menos isso que o Daniel Alves está fazendo com o São Paulo. Isso não é brincadeira. Isso aí ele está fazendo isso. É só vocês verem. O cara tá pego na balada, tá pouco se lixando pro São Paulo, pediu para não jogar contra o Juventude, para jogar na seleção. Não quis jogar Libertadores, jogos principais, importantíssimos da Libertadores, da Copa do Brasil, para jogar as Olimpíadas lá com a molecada, para jogar contra o Egito, a Arábia Saudita do Sul, o Japão sub-15, é isso que ele preferiu jogar. Então, Dani Alves. Ele falou que não pensa em trazer mais reforços, ele falou que o financeiro tá brecando ele não quer mais trazer reforços. Ele falou que se o Crespo sair daqui 2 anos, que é o fim do contrato dele, o Alex será o próximo técnico do São Paulo. Então o São Paulo está preparando o Alex para subir caso o Crespo saia do São Paulo. Se o Crespo cumprir todo o contrato dele, o Alex vai assumir o lugar do Crespo e vai manter aí. Bom, acho uma excelente ideia. O Alex foi um meia muito inteligente. Ele entende muito de futebol. Então, creio eu que se ele virar treinador, se ele fizer esse caminho que ele tá fazendo, tá fazendo tudo certo. Que nem ele se aposentou, foi para a área da TV para entender um pouco a cabeça dos jornalistas, comentaristas, enfim, entender esse mundo. Adquiriu uma puta experiência e agora sim tá começando de baixo do sub-20, coisa que o Rogério Ceni não fez, que eu acho que deveria ter feito. O Alex está fazendo, começando de baixo, com sub-20, entendendo a cabeça do jogador e tal, você ser técnico, para aí sim você subir pro time principal e aí sim começar a fazer as coisas darem certo. Que nem o Zidane fez lá no Real Madrid. O Zidane começou do sub-20, depois foi auxiliar técnico do Carlo Ancelotti, ganhou uma Champions League, depois o Ancelotti saiu, aí depois o Zidane virou técnico, ganhou 3 Champions League e enfim, você sabe a história. Mesma coisa que aconteceu com o Guardiola. Guardiola se aposentou do futebol, começou na base do Barcelona, La Masia, depois cresceu com esses jogadores, logo depois de um tempo o Rijkaard foi embora, colocaram o Guardiola no lugar dele do sub-20, o Guardiola conhecia todos os jogadores sub-20 ali de La Masia do Barcelona e virou o Guardiola que é hoje. Então isso acontece com vários jogadores, esse é o processo correto, esse é o processo normal. Que nem o Pirlo, uma outra questão. O Pirlo, lá na Juventus, começou no sub-20, ficou 1 mês, mandaram o técnico embora lá
o Maurício Sarri. Então, mandaram o Maurício Sarri embora. O Pirlo ficou um mês no sub-20 lá na base da Juventus. Colocou ele no time principal, já queimou, já caiu fora. Mesma coisa aconteceu com o Lampard no Chelsea. O Lampard no Chelsea não teve a experiência. Se não me engano, ele treinou um timinho lá, sei lá o quê. Cara, nem esperou o cara amadurecer e já foi técnico do Chelsea, já foi mandado embora. O Steven Gerrard tá fazendo o caminho correto também, tá 3 ou 4 anos lá no Rangers, lá na Escócia. Então, tá ganhando títulos, tirou o time da fila, tá se preparando corretamente para quando o Klopp sair do Liverpool, com certeza o Steven Gerrard vai assumir o Liverpool. Esse é o processo. E o São Paulo tá fazendo esse processo correto. Se tem um monte de jogador aqui, peço desculpa para vocês. E a última informação, ele falou que a chance é 0 de trazer um goleiro agora, nesse determinado momento. Não há nenhuma negociação com ninguém nesse momento com goleiro. Ele falou que o elenco é esse, não vai contratar ninguém, não quer mais ninguém. Mas surgiram informações que o São Paulo estava atrás do Ivan da Ponte Preta, o goleiro. Vamos saber. Às vezes o cara fala que a negociação é 0 para não vazar nenhuma informação, mas pode ser. Dizem informações de dentro do São Paulo que eles estão analisando ainda valores referentes ao Ivan, goleiro da Ponte Preta, para fazer uma sombra ali para o Volpi, até porque o Lucas Perry e o Thiago Couto, goleiros da base, não estão à altura do time principal ainda, certo? Falei demais, né? Como sempre. Essas foram as informações, voltamos à noite. Creio eu que vou voltar à noite, não sei ainda, não posso garantir para vocês. Trago o vídeo para vocês aqui todo dia. Espero voltar à noite, vamos ver se vai ter mais informação. Caso tenha, trago aqui para vocês. Se não tiver, eu volto amanhã. E é isso. Espero que tenham gostado. Valeu, falou, tamo junto, é nóis. Abraço e tenha uma boa semana aí. Valeu.